Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E mais uma vez vamos dando continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar de levar algum ensinamento evangélico para as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre prudência. E vamos citar uma comparação que Jesus fez entre o homem que construiu sua casa na rocha com o homem que construiu sua casa na areia. E essa é a parábola dos dois fundamentos, e está no Novo Testamento, e Mateus anotou no capítulo 7. Então vamos a ela. Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordar os rios, assoprar os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Em seguida ele diz: todo aquele que não ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então dá para perceber que a mensagem principal da parábola é que o construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida, é sobre aquele alicerce bem feito. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras. E, na verdade, não se refere apenas a essa parábola, mas a todas as palavras de Jesus. A palavra de Jesus, ela foi levada a todos os que ouvem e a todos os que não ouvem. Esses dizeres nos levam a refletir sobre a necessidade que temos de agir com prudência no nosso dia a dia, principalmente em relação às coisas espirituais. E o que é ser prudente? Ser prudente significa agir com seriedade, buscando evitar tudo que seja fonte de erro ou de dano para nós. Ser prudente é saber ser obediente às leis divinas, bem como ser obediente a tudo que é correto. Obedecer é estar de acordo com a razão, não é se humilhar, não é fazer o que os outros queiram, é entender exatamente a importância daquilo que nós vamos fazer. Tem uma piadinha antiga, até já contei para vocês uma vez e vou repeti-la, porque ela cai bem nesse caso. Diz que um homem estava com muita pressa, chegou em uma encruzilhada e o sinal estava vermelho. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, não havia ninguém.
atravessou com o sinal fechado. Imediatamente o policial apitou e ele parou o carro. E o policial veio ali abanando aquele bloquinho de multas e gritou: "O senhor não viu que o sinal estava fechado?" E aí ele respondeu: "Eu vi sim, o que eu não vi foi o senhor." E isso acontece mais do que imaginamos. Grande número de pessoas detesta obedecer sinal de trânsito, detesta obedecer faixa de pedestre, aquelas placas com aviso. É tão comum as pessoas trabalharem para desobedecer, para desacatar. Exemplo, num jardim temos uma placa dizendo que é proibido pisar na grama. As pessoas vão e passam bem lá na grama. Tem placa dizendo é proibido fumar nesse local fechado. E as pessoas vão e fumam ali. É proibido, enfim, tem uma infinidade de coisas, né? E por que que isso acontece? Porque ainda não aprenderam a importância de agirem respeitando as normas. A pessoa, antes de pisar na grama, ela deveria pensar: por que é que eu não posso pisar na grama? E pensar, porque esse é um trabalho para todo mundo, é um trabalho que alguém fez com suor, com esforços, e se não pisar vai ficar mais bonito. Ou por que é que eu não devo fumar aqui? Porque ninguém é obrigado a participar dos meus vícios, ninguém tem que compartilhar do meu desejo, se não o deseja, e assim por diante. Por que é que eu não posso virar nessa rua de contramão? Ué, porque pode vir alguém no sentido correto e sofrermos uma batida ou alguém ser atropelado, estaremos cometendo um grande erro. Todas as vezes que, diante da necessidade de obedecer, nós raciocinarmos, pensarmos e nos questionarmos o porquê, estaremos fazendo exatamente o que deve ser feito, porque nós sabemos o porquê. Assim também acontece em relação aos ensinamentos evangélicos. No versículo, aprendemos que é preciso ouvir as palavras de Jesus e ser obediente a elas. Todos nós estamos construindo a cada manhã, porque todos nós temos oportunidade de melhorarmos a nossa construção. Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, e a cada realização. Jesus assevera que o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, onde a tempestade com vento forte nada pode contra ela, que a tudo resiste. Em outras palavras, é um ensinamento que nos mostra que se tivermos a sensatez de edificar a nossa vida sobre a rocha da fé, da paciência, da integridade moral e do amor ao próximo, nunca vamos ficar com medo das tribulações. Cristo é capaz de nos ajudar a sair do fundo do poço. De qualquer dificuldade, Ele pode nos ajudar, mas a vivência dos seus ensinamentos evitaria que caíssemos no poço. Se formos prudentes,
não alimentaremos ódio, inveja, orgulho ou ciúmes contra nossos irmãos. Estejamos assim fazendo o melhor ao nosso alcance, empenhados onde? Empenhados no bem, amando-nos uns aos outros e, como sempre digo, fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, assim como Jesus nos ensinou. A nossa reflexão de hoje foi um convite para fazermos o uso da prudência em nossa vida. E essa prudência é tão necessária em todas as situações. Muitas vezes apanhamos e levamos arrastões da vida porque não sabemos fazer uso do bom senso, da ponderação, da prudência. De um modo geral, as regras de prudência nos indicam que usar o Evangelho de Jesus como norma de conduta é o melhor caminho que temos a seguir. Muita paz para todos.